TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 30 de março, e você vai ver a seguir. Posse de concursados da educação começa nesta segunda-feira em Petrópolis. Câmara de Petrópolis cria pacto para enfrentar o feminicídio. Escolas de todo o país vão passar a ensinar prevenção à violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Polícia Militar realiza apreensões e prisão por tráfico em Petrópolis. Polícia Militar realiza diversas prisões durante o fim de semana em Petrópolis. Fiscalização resulta na autuação e remoção de motos barulhentas no Retiro, em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a Prefeitura de Petrópolis inicia nesta segunda-feira, dia 30 de março, o processo de posse dos aprovados no concurso da educação. Nesta primeira etapa, tomam posse profissionais dos anos iniciais do ensino fundamental e professores de inglês. O calendário de chamamento dos concursados da educação segue até o mês de maio, com novas convocações programadas de forma escalonada. Segundo a Prefeitura, mais de 1.200 profissionais já foram convocados até o momento. A partir do dia 30, a gente já inicia a terceira chamada, que é o grupo que foi chamado no dia 29 de setembro de 2025. A entrada dos concursados permite recompor equipes, organizar o funcionamento das unidades escolares e garantir a presença de professores em salas de aula. Além disso, o processo também contribui para a redução de contratos temporários e para o fortalecimento do quadro de servidores efetivos na rede municipal. Vale destacar que agora a pasta tem um calendário com a programação das nomeações. No dia 8/4, nós vamos antecipar a nomeação de todos os educadores do chamamento da sexta chamada, oitava chamada, nona e 10ª chamada. Tá? Esses educadores que estão aptos já vão ser convocados para tomar posse e entrar em exercício. Novas convocações também acontecem nos dias 27 de abril e 11 de maio, seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Educação. A distribuição dos profissionais será feita de acordo com a necessidade das unidades da rede municipal de ensino. E a Câmara Municipal de Petrópolis criou um pacto com diretrizes para o enfrentamento ao feminicídio no município. A iniciativa acontece em meio ao crescimento dos casos de violência contra as mulheres no país e também aqui na cidade. Dados recentes mostram a gravidade do cenário. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2024 e 2025, cerca de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. O feminicídio teve aumento de 17%, com quase 1.500 casos consumados. Em Petrópolis, a realidade também preocupa. O município está entre os que mais registraram violência doméstica no estado do Rio. Só em 2024, foram mais de 14 mil chamadas à Polícia Militar. E para mudar esse cenário, os parlamentares e movimentos sociais se uniram e criaram uma aliança com ações concretas, que vão desde campanhas de prevenção até a criação de uma rede integrada de atendimento às vítimas. O pacto prevê medidas como campanhas permanentes de conscientização, capacitação de profissionais da rede pública, ampliação do atendimento psicológico e jurídico e incentivo à autonomia financeira das mulheres. Além disso, está entre as prioridades a articulação para a implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher na cidade. Segundo os organizadores, o objetivo é romper o ciclo da violência, com políticas públicas efetivas e garantir a proteção e acolhimento às vítimas.
com diversas estratégias, com a garantia das políticas públicas, das leis que já existem e que ainda não foram implementadas, como é o caso da lei de minha autoria, que é o auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. A gente precisa entender que os casos de feminicídios, eles podem sim ser evitados. O enfrentamento ao feminicídio passa necessariamente pela implementação de políticas públicas consistentes e contínuas. Mais do que ações pontuais, é preciso investimento em prevenção, educação e estrutura de atendimento, garantindo que as mulheres tenham acesso à proteção, justiça e oportunidades para romper o ciclo da violência. Então a gente precisa fortalecer as políticas públicas, porque Petrópolis é a 9ª cidade do estado do Rio de Janeiro com maior índice de violência contra as mulheres. A expectativa é que o pacto saia do papel e se traduza em resultados concretos. A mobilização entre poder público e sociedade civil é apontada como um caminho para reduzir os casos e salvar vidas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 180. E a gente vai seguir fiscalizando de perto, porque o compromisso de combate à violência contra as mulheres é de todos e todas nós. Os Ministérios da Educação e das Mulheres regulamentaram a aplicação da lei que inclui o tema da prevenção à violência nos currículos da educação básica. A medida foi assinada em Brasília e pretende formar uma nova geração mais consciente sobre respeito e direitos. A lei de número 14.164 foi regulamentada pelos Ministérios da Educação e das Mulheres. Ela determina a inclusão de conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nas escolas. O material didático deve ser adaptado para cada faixa etária, desde a educação infantil até o ensino médio. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o debate precisa começar ainda na formação de crianças e jovens, para garantir uma sociedade mais justa e igualitária. A medida também abrange o ensino superior. Durante um evento em Brasília, o governo federal assinou um protocolo que define ações de prevenção e acolhimento em casos de violência de gênero dentro das instituições públicas. O documento orienta universidades e instituições federais a adotarem medidas para evitar a omissão em casos de violência, levando em consideração que a educação é fundamental para transformar a realidade. Além disso, o governo anunciou a ampliação do programa Mulheres 1000, que promove qualificação profissional e autonomia para mulheres em situação de vulnerabilidade. As ações fazem parte do Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio no país. Nas nossas instituições, portanto, também lidamos com a cultura machista e misógina. Para contribuir com a transformação cultural da sociedade, precisamos promover a transformação cultural de todas as nossas instituições, não só as de ensino, as de saúde, as de segurança, as instituições políticas, na essência. Esse documento simboliza uma construção coletiva que nasce a partir da escuta, da ciência e da experiência das instituições de ensino. Lembrando que as universidades, institutos federais e redes de ensino são espaços de produção de conhecimento, mas também devem ser espaços seguros, acolhedores e livres de qualquer forma de violência ou discriminação. Educar para o fim da violência é também transformar estruturas pensando em um mundo melhor para nossas meninas e mulheres. Agora, falando sobre ocorrências policiais, a Polícia Militar realizou uma série de ações contra o tráfico de drogas em Petrópolis entre sexta-feira, dia 27, e domingo, dia 29 de março. As ocorrências foram registradas nos bairros Itamaraty, Pedro do Rio, Fazenda Inglesa e Floresta. Na manhã de domingo, dia 29, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Itamaraty. Segundo a polícia, ele foi localizado após denúncias de que teria retomado a venda de entorpecentes após sair do sistema prisional. Durante as investigações, os agentes localizaram o suspeito e, em buscas no imóvel, encontraram cerca de 1,5 kg de maconha, além de cocaína, crack e materiais utilizados para embalagem e comercialização das drogas. O suspeito confessou participação no tráfico e foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Ainda no domingo à tarde, policiais militares apreenderam drogas na localidade do BNH de Pedro do Rio, em Itaipava.
A ação foi realizada após denúncia de tráfico na região. Os agentes encontraram 15 trouxinhas de maconha com aproximadamente 180 gramas e 50 cápsulas de cocaína, somando cerca de 165 gramas. O material estava escondido próximo a residências e não houve presos. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia. Já na sexta-feira, dia 27, uma ação foi realizada na Fazenda Inglesa, na localidade conhecida como Alto da Derrubada. Durante as buscas, policiais encontraram uma sacola com 975 cápsulas de cocaína e outras 150 de maior valor, todas prontas para a venda. O material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. Um homem foi identificado como responsável pelo tráfico na região e um inquérito foi instaurado. Ainda na sexta-feira, pela manhã, policiais apreenderam 462 pedras de crack, totalizando 231 gramas, na rua Alberto Martins, no bairro Floresta. As drogas estavam escondidas em meia vegetação e prontas para comercialização. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Ainda neste fim de semana, os agentes da Polícia Militar realizaram uma série de prisões relacionadas ao município de Petrópolis. Além das capturas relacionadas ao tráfico de drogas que acabamos de acompanhar na última matéria, outras ocorrências também foram atendidas. Vamos conferir mais detalhes sobre essas ocorrências. Na tarde deste domingo, policiais do 26º Batalhão prenderam um homem de 27 anos de idade no bairro Carangola, em Petrópolis, por descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio. De acordo com a PM, a equipe foi acionada para verificar a presença do acusado na residência de sua mãe, que possui medida protetiva em vigor contra ele. No local, os policiais constataram que o indivíduo estava no quintal do imóvel. Diante da situação, o acusado foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, permanecendo preso à disposição da Justiça. Vale destacar que o homem possui 12 anotações criminais, incluindo registros por roubo, ameaça e crimes relacionados à Lei Maria da Penha, fatos que, de acordo com a polícia, reforçam a gravidade dessa ocorrência. Já na noite da sexta-feira, os agentes, com informações repassadas por policiais militares da Patrulha Maria da Penha, prenderam um homem de 56 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva. É uma ocorrência que foi gerada na terça-feira, uma assistida que procurou a equipe da Patrulha Maria da Penha por conta de um estupro de vulnerável. E esse elemento foi capturado pelos agentes aqui da 105DP, no município do Rio de Janeiro. A ação teve início após a vítima relatar que o ex-companheiro, mesmo proibido por decisão judicial, enviava mensagens para o celular dela com ameaças. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva, e por isso ficou preso. Além do processo de estupro de vulnerável, o acusado ainda possui histórico de violência doméstica. E isso demonstra a integração entre as forças de segurança pública e a prioridade do atendimento à mulher. Também na noite de sexta-feira, os policiais do 26º Batalhão realizaram a captura de um homem de 44 anos de idade que se encontrava foragido da justiça no centro de Petrópolis. Durante a abordagem, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde ele permaneceu preso. Em uma operação de trânsito realizada na noite da última quinta-feira no bairro Retiro, aqui em Petrópolis, resultou em 22 autuações e 13 remoções de motocicletas irregulares. A fiscalização foi uma ação conjunta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, do Detran e da Polícia Militar. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A fiscalização teve como foco o combate a motocicletas com ruídos excessivos e durante a operação, 42 veículos foram abordados. Ao todo, foram 22 autuações e 13 remoções de motocicletas, sendo a maioria com problemas relacionados ao licenciamento. Os agentes identificaram outras infrações, como pneus em mau estado de conservação, lacres de placas rompidos e escapamentos adulterados. Entre os casos registrados, 3 motocicletas apresentavam a chamada descarga livre, situação caracterizada pela ausência do abafador no sistema de escape.
Em 2 delas, os condutores regularizaram o veículo no local, reinstalando o equipamento. Esses foram autuados, mas não tiveram as motocicletas removidas. Já a terceira motocicleta foi removida para o pátio. O motorista foi autuado por transportar uma criança fora da idade permitida no banco da frente do carro. Outro caso envolveu o condutor que tentou furar o bloqueio policial, mas foi interceptado pelos agentes. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E você vai ver no próximo bloco. Pesquisa aponta variação de 160% nos preços de produtos de Páscoa no estado do Rio de Janeiro. Instalação de ar-condicionado no Teatro Dom Pedro interdita trânsito no centro. Prazo para regularizar débitos de 2025 em Petrópolis termina nesta terça-feira. Campanha Mês do Perdão registra 378 devoluções de livros em Petrópolis. Crescimento imobiliário na Serra estimula debate sobre gestão de condomínios em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ divulgaram os resultados da pesquisa comparativa de preços de produtos de Páscoa de 2026, que identificou variações de até 160,32% entre estabelecimentos para um mesmo item. Confira. Realizada entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março, a pesquisa comparativa de preços de produtos de Páscoa analisou 70 itens, incluindo ovos de Páscoa, barras de chocolate e caixas de bombons em estabelecimentos físicos e plataformas digitais no estado do Rio de Janeiro. A variação média de preços foi de 63,37%, indicando que o consumidor pode pagar significativamente mais caro dependendo do local de compra. Investir na informação é fundamental para garantir que o consumidor faça escolhas mais conscientes e econômicas. A dica esse ano é pesquisar. Houve um aumento de mais de 17% em relação ao ano passado, no preço dos ovos de Páscoa principalmente. Outra dica muito importante, a maioria dos ovos hoje, para crianças e até mesmo para adolescentes, vem com algum acessório. Na verdade, o acessório custa mais caro do que o próprio chocolate. Caso identifique alguma irregularidade, o consumidor deve entrar em contato com o Procon. Exija a sua nota fiscal, observe a data de validade e qualquer dúvida em relação até mesmo aos preços, consulte o Procon.
A comparação com a pesquisa realizada em 2025 indica um aumento médio de 16,85% no preço dos produtos analisados. Como consequência, o custo estimado de uma cesta típica de Páscoa passou de aproximadamente R$ 200 para R$ 233,70 em 2026. A pesquisa reforça a importância da comparação de preços antes da compra, especialmente em períodos de maior demanda, como a Páscoa. A prática permite ao consumidor identificar variações significativas entre estabelecimentos, avaliar melhor as opções disponíveis e realizar escolhas mais vantajosas, contribuindo para o uso mais eficiente do orçamento familiar. Para o Wellington, atualmente o preço dos chocolates não cabe em todos os bolsos por conta da situação do país. Mais ou menos, né? Não está tão caro, como também não está tão acessível ao bolso das pessoas, né? Porque o custo de vida está muito caro. E tem pessoas que têm muita criança, né? Aí fica até escasso, né? Para alguns petropolitanos, pesquisar o preço dos produtos nesse período é muito importante. Depende dos lugares. Tem lugares que está barato, tem lugares que estão caros. A gente se organiza. Na Páscoa do ano passado, você vai saber quem é que você vai dar os seus presentes, não é verdade? Guarda um pouquinho todo mês que no final dá tudo certo. Eu estou sabendo que está bem caro. A gente tem que fazer uma economiazinha para poder presentear os netos, né? Qualquer presente, a gente não conta o valor do dinheiro. O importante é o presente, não é verdade? Olha só, gente, amanhã, terça-feira, acontece uma das etapas mais importantes das obras de reestruturação do Teatro Dom Pedro, a instalação do sistema de ar-condicionado central. O serviço está previsto para acontecer entre 6 horas da manhã até o meio-dia, gerando interdições no trânsito e desligamento de energia elétrica em ruas do centro histórico. Durante o período de instalação do ar-condicionado, entre 6 horas da manhã e meio-dia, a Enel fará o desligamento temporário da rede elétrica na rua Nilo Peçanha e em vias próximas para garantir a segurança da operação. A medida é necessária para o içamento dos equipamentos que serão posicionados na parte superior do teatro com auxílio de um guindaste. Segundo a Secretaria de Cultura, a instalação do sistema de climatização é uma das últimas etapas para a conclusão das obras. A Prefeitura destaca que o objetivo é entregar o espaço totalmente revitalizado e preparado para receber programação cultural contínua. Vale destacar que, além do impacto no fornecimento de energia, a operação também vai provocar interdições no trânsito no entorno do Teatro Dom Pedro. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte vai atuar com agentes no local para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos. A Prefeitura orienta que moradores e motoristas fiquem atentos às alterações no trânsito e à interrupção temporária de energia na região. E termina na terça-feira, dia 31, amanhã, o prazo para contribuintes de Petrópolis regularizarem débitos de IPTU e ISS referentes a 2025. A iniciativa oferece descontos em juros e multas e busca evitar que as dívidas sejam inscritas em dívida ativa. Os contribuintes têm até terça-feira para quitar ou parcelar débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado por meio do programa Regularize 2025. A iniciativa da Prefeitura de Petrópolis busca oferecer uma oportunidade final para que o cidadão regularize a situação antes que as pendências sejam inscritas em dívida ativa, o que gera custos extras com cartório, juros e processos judiciais. Para quem optar pelo pagamento à vista, a Prefeitura garante 100% de desconto nos juros e também na multa. Outro diferencial é a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, onde o contribuinte mantém o desconto total e pode dividir o valor em até 24 vezes na fatura. Já para quem optar pelo parcelamento, as condições variam, com descontos que podem chegar a 90% em até 6 parcelas, 80% em 12 vezes, 70% em até 24 parcelas e opções de 40% para prazos maiores. A adesão pode ser feita pela internet no portal da Prefeitura, com acesso por meio da inscrição imobiliária ou código municipal. Para quem prefere o atendimento presencial ou deseja utilizar o cartão de crédito, a equipe da Secretaria de Fazenda está à disposição na Avenida Queller, número 260, no centro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E a campanha Mês do Perdão da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, em Petrópolis, registrou a devolução de 378 livros que estavam em atraso.
A iniciativa foi promovida pela Prefeitura por meio do Instituto Municipal de Cultura, com o objetivo de incentivar a devolução dos exemplares e garantir que mais pessoas tenham acesso ao acervo. Ao longo de 30 dias de funcionamento entre 2 de fevereiro e 24 de março, a Biblioteca Municipal registrou uma média de mais de 12 livros devolvidos por dia. Vale destacar que a devolução dos exemplares é fundamental para o bom funcionamento do espaço. O processo garante a rotatividade do acervo e permite que outros usuários tenham acesso às obras, preserva o patrimônio público e mantém o conjunto atualizado e disponível. Considerada um dos principais equipamentos culturais da cidade, a Biblioteca Municipal Gabriela Mistral possui mais de 100 mil volumes, sendo a terceira maior do estado do Rio de Janeiro. O espaço, fundado em 1871, reúne obras raras, jornais históricos e documentos importantes para a memória de Petrópolis. Localizada no Centro de Cultura Raul de Leone, no centro da cidade, a biblioteca também conta com mais de 95 mil livros catalogados em sistema online e passou por recentes melhorias, como a criação de um laboratório para a conservação de documentos históricos. E o Inova Petrópolis está realizando hoje, segunda-feira, um encontro estratégico para o fortalecimento de parcerias. Aberto ao público, o evento convida empreendedores, instituições de ensino, pessoas do poder público, investidores e também das organizações da sociedade civil. O evento, promovido pelo Inova Petrópolis, vai acontecer no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis, a ACEP, na Rua Irmãos D'Ângelo, no centro. O momento será dedicado para o fortalecimento das parcerias, apresentação de avanços e para o compartilhamento de iniciativas. Empreendedores, instituições de ensino, representantes do poder público, investidores e organizações da sociedade civil podem participar do evento. De acordo com o Inova Petrópolis, a presença de cada um fortalece a governança e consolida um ecossistema mais colaborativo para a cidade imperial. E o objetivo desse movimento é fomentar a inovação aqui em Petrópolis, né? Porque é uma coisa super necessária para a gente poder gerar novos negócios, melhorar os negócios existentes e assim dar mais oportunidades para o povo local e as pessoas de fora, né? Movimentar a economia para a gente ter uma cidade cada vez mais próspera, né? E sustentável. De acordo com José Luiz, nesta edição do evento, algumas áreas foram priorizadas, como turismo, gastronomia, TI, comunicação, inovação aberta, agronegócio e moda. Ainda segundo ele, as pessoas presentes poderão debater ideias visando o melhor para Petrópolis. Porque inovar é fazer diferente, né? Então, assim, não quer dizer só a questão de tecnologia. Você pode inovar mudando um processo, colocando um processo novo, fazendo de maneira diferente. E, obviamente, em várias áreas você vai aportar tecnologia, mas não é um bicho de 7 cabeças, mas existem métodos e a gente quer aproveitar. O evento está previsto para começar às 8h30 da manhã e para garantir a participação é preciso acessar o link do Google Forms ou pelo Instagram do Inova Petrópolis. Todos assim de Petrópolis, empresários, donos de comércio, estudantes, pessoas que querem empreender, já estão empreendendo, que querem fornecer serviços, estão convidados a participar do nosso evento do Inova Petrópolis para conhecer e participar e melhorar nosso engajamento. É muito importante assim, para a cidade e para o seu negócio. E a busca por qualidade de vida, segurança e contato com a natureza tem levado cada vez mais pessoas a deixarem as grandes capitais para viverem no interior. Em regiões próximas à capital do Rio, cidades como Petrópolis e Areal vêm registrando alta na procura por imóveis, o que impulsiona a expansão de condomínios e levanta novos desafios para a gestão desses espaços. Com o crescimento do mercado imobiliário, aumenta também a necessidade de uma administração mais profissional. Questões como convivência entre moradores, segurança, uso de tecnologia e regras para locação por temporada passam a fazer parte da rotina dos condomínios. E para discutir esses temas, Petrópolis recebe no dia 10 de abril o SEX na Serra, um evento que reúne especialistas do setor para debater tendências, desafios jurídicos e boas práticas na gestão condominial. A questão do custo de vida, que está muito alto na capital do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, em busca da paz e em busca também de um pouco mais de economia para a pessoa poder conseguir viver, né, com uma qualidade melhor de vida,
traz essa busca de todos aqui para a região serrana, que é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar. E é justamente esse novo cenário que traz à tona a importância de preparar síndicos, administradores e moradores para uma convivência mais organizada e segura. O encontro também propõe a troca de experiências com assuntos atuais e a criação de uma rede de contatos entre profissionais do setor. No evento, teremos 4 palestras voltadas para o tema condominial, o qual até mesmo grandes nomes do judiciário estarão presentes conosco, tá? Teremos temas como o Airbnb, violência, tecnologia, LGPD nos condomínios, o qual hoje em dia é muito importante a questão do reconhecimento facial, biometria. Entre os principais temas em debate estão a violência nos condomínios, os conflitos entre moradores que podem se intensificar com o aumento dos aluguéis por temporada, gerando um maior fluxo de pessoas, além do avanço dessas plataformas e os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso, o gestor, né, o síndico, que é ali a figura principal do condomínio, ele tem que prestar muita atenção em regras que são estabelecidas em relação a essa questão de forma preventiva, para que não haja esse tipo de problema de forma interna. Segundo a especialista, o condomínio, muitas vezes visto como um ambiente seguro, também precisa de estratégias de prevenção e mediação de conflitos. A expectativa é que o evento fortaleça o setor na região serrana do estado, que já reúne centenas de empreendimentos e segue em expansão. E você vai ver a seguir. Mais de 14 mil famílias recebem gás do povo em Petrópolis. Cobertura vacinal contra a gripe fica abaixo da meta na região serrana e centro-sul fluminense. SUS passa a oferecer teste rápido para diagnóstico da dengue. Uso de pomadas capilares acende alerta para risco de lesões oculares. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Petrópolis tem mais de 14 mil famílias cadastradas no programa Gás do Povo,
segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. E quase 95% dos responsáveis por esses lares no município são mulheres. O Programa do Gás do Povo é uma política pública federal que visa ampliar o acesso ao gás de cozinha no Brasil. De acordo com o governo federal, a iniciativa garante a gratuidade na recarga do botijão de gás. Em Petrópolis, o valor total disponibilizado para as famílias é de cerca de R$ 1.360.000 e mais de 44 mil pessoas são beneficiadas. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Petrópolis tem cerca de 14.600 famílias cadastradas no Gás do Povo, aproximadamente 3.800 famílias que recebem o benefício têm uma mulher como responsável pelo lar. Este dado representa 95% das famílias contempladas pelo programa em Petrópolis. De acordo com informações da Petrobras, o preço médio do gás de cozinha no Brasil é de quase R$ 110 e no Rio de Janeiro o valor médio fica em torno de R$ 99. Os petropolitanos consideram o valor acima do normal. Já dá uma baixadinha, né? Para nós somos pobres, né? Humilde. Já dá uma baixadinha. Tem muita gente que não tem condições. Nós que temos um pouquinho de condições já é complicado, imagine para quem não tem. Para o padeiro Luciano de Queiroz, o gás deveria ser mais barato pela proximidade de Petrópolis em relação à refinaria Duque de Caxias, a Reduc. Segundo ele, o preço é abusivo. É só fazer um esforço que dá para melhorar esse preço aí e vai ficar meio viável para todo mundo, né? R$ 150 tirado do orçamento que já é apertado, ainda mais assim igual eu que pago aluguel, qualquer centavo que você tira faz diferença lá no final, né? Fábio Laranja é proprietário de um restaurante em Petrópolis. De acordo com ele, o conflito no Oriente Médio impacta o comerciante e, como consequência, o consumidor final, que também paga essa conta. Com o aumento desse gás fica muito difícil. Eu, por exemplo, eu gasto aqui, são 12 gás por mês. Então isso impacta no meu rendimento. Então o faturamento acaba diminuindo. Isso influencia no comércio em geral. Eu acho que isso impacta o comércio todo, principalmente a gente no ramo de alimentos. Para ter direito ao programa Gás do Povo, a família deve estar inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, com registro atualizado há pelo menos 24 meses e possuir renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família e aquelas com 2 ou mais pessoas em sua composição. É fundamental que o responsável familiar mantenha o CPF regularizado e atualizado no CadÚnico. E a cobertura vacinal contra a influenza está abaixo do ideal em municípios da região serrana e também da região centro-sul fluminense. Nenhum grupo prioritário atingiu a meta de 90% recomendada pelo Ministério da Saúde. O cenário preocupa às vésperas do início da campanha nacional de vacinação, que inclusive começou no último sábado. Dados mostram que crianças, gestantes e idosos têm índices entre 43% e 51% de vacinação. Entre as gestantes, a situação é ainda mais crítica, com cerca de 43% de cobertura na média regional. Em cidades como Nova Friburgo e Pati do Alferes, o número fica próximo de 27%. Segundo especialistas, esse grupo tem maior risco de complicações causadas pela gripe. A campanha nacional de vacinação começou no último sábado, com o chamado Dia D, e segue até o fim do mês de maio. A expectativa é aumentar a cobertura e proteger os grupos mais vulneráveis antes da chegada dos meses mais frios. A vacinação é gratuita e está disponível nas unidades básicas de saúde. A imunização é considerada a principal forma de prevenir casos graves, internações e mortes por influenza. Com o aumento da circulação de vírus respiratórios no país, a orientação é procurar o posto de saúde e manter a caderneta de vacinação atualizada. Além de crianças, gestantes e idosos, também fazem parte dos grupos prioritários pessoas com comorbidades e doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente fala de hipertensão, a gente fala de diabetes, os profissionais da saúde, professores da atenção básica, da atenção primária e nível superior, funcionários do transporte. Então, um grupo elencado de pessoas que também podem estar recebendo a imunização nesse primeiro momento. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. A expectativa é que, com a mobilização da campanha e o Dia D, mais pessoas procurem a imunização e ajudem a reduzir os impactos da gripe nesse ano, entendendo que o processo de vacinação é uma ação de saúde pública. A gente faz realmente um
chamamento da população de entender a importância da vacinação. A gente já tem a antecipação da sazonalidade, já temos casos de influenza no município, então buscar a vacina é de extrema importância na promoção e no cuidado da saúde. E o Ministério da Saúde incorporou no Sistema Único de Saúde o teste rápido para o diagnóstico da dengue. A inclusão do teste na Tabela Nacional de Procedimentos do SUS está publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira e já está em vigor em todo o país. O teste rápido de dengue NS1 foi incorporado à Tabela Nacional de Procedimentos do SUS e pode ser realizado em postos de saúde e hospitais da rede pública. A solicitação do exame pode ser feita por médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem para pacientes de todas as idades. O principal diferencial do novo teste é a capacidade de detectar a doença logo no início da infecção por meio da identificação de uma proteína do vírus no sangue. Diferente dos exames tradicionais, que só confirmam a doença após a resposta do organismo, o resultado do teste rápido sai em poucos minutos. A identificação precoce permite ao profissional de saúde monitorar melhor o paciente e detectar sinais de alerta, como a queda de plaquetas e o risco de formas graves da doença. Além disso, o diagnóstico antecipado contribui para o controle da circulação do vírus. O exame é simples, feito com uma pequena amostra de sangue coletada na ponta do dedo, sem necessidade de jejum ou preparo. Vale destacar que entre os principais sintomas da dengue estão febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço intenso, náuseas e manchas na pele. A orientação é que ao apresentar esses sinais, o paciente procure uma unidade de saúde. Olha só, gente, o uso de pomadas capilares voltou ao centro das atenções depois que a atriz Cacau Protásio relatou uma reação grave após o produto atingir os olhos. A Secretaria Estadual de Saúde reforça o alerta para os riscos de lesões oculares. Nas redes sociais, a atriz Cacau Protásio contou que após o uso de uma pomada capilar, acordou de madrugada sem conseguir abrir os olhos, com dor intensa, lacrimejamento e inflamação. Meu olho está inflamado, está machucado, eu vou ter que fazer um tratamento. Então, para a mulherada que usa pomada, vamos ter cuidado. O caso chama atenção para um problema que, segundo especialistas, é mais comum do que parece. As pomadas capilares, elas têm uma composição química muito forte. Quando elas entram em contato com o olho, elas acabam gerando uma reação inflamatória muito grande. O paciente relata intensa fotofobia, sensibilidade à luz, hiperemia, olho muito vermelho, dor e lacrimejamento. O problema acontece porque esses produtos têm textura oleosa, o que facilita que escorram para os olhos, principalmente em dias quentes ou com o próprio suor. Quando atingem os olhos, podem causar desde irritações até lesões mais graves. Quando a pomada entra em contato com o nosso olho, ela pode gerar uma ceratite, que é um arranhado superficial da córnea muito doloroso, pode gerar uma úlcera secundária e queimaduras químicas. Esse desconforto é tão grande porque a córnea é um tecido do corpo humano com muitas terminações nervosas. Então, assim, um grãozinho de areia, quando cai no nosso olho, já gera um desconforto. Imagina uma reação química acontecendo. Além dos danos oculares, o uso contínuo das pomadas também pode provocar problemas na pele, como coceira, descamação, acne e até queda de cabelo. Por isso, a vigilância sanitária alerta que os cosméticos não são inofensivos e devem ser utilizados com cuidado. O que o paciente deve fazer? Imediatamente caiu a pomada dentro do olho, vai lavar abundantemente com água filtrada corrente ou soro fisiológico ou lubrificante e procurar imediatamente o atendimento oftalmológico. A Secretaria de Saúde destaca que a fiscalização dos produtos é feita pelos municípios, que podem apreender itens irregulares e aplicar multas. O alerta é claro: na hora de usar qualquer produto, o cuidado faz toda a diferença para evitar problemas que podem ser graves e até irreversíveis. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 15.357, que autoriza a instalação de farmácia ou drogaria em áreas de venda de supermercados. O texto foi publicado na última semana no Diário Oficial da União. De acordo com a lei, farmácias e drogarias devem ser instaladas em lugar independente dos demais setores do supermercado e operadas diretamente sob a mesma identidade fiscal ou mediante contrato com farmácia ou drogaria licenciada e registrada em órgãos competentes. Devem ser observadas as exigências legais, sanitárias e técnicas aplicáveis, inclusive quanto ao dimensionamento físico, estrutura de consultórios farmacêuticos, recebimento, armazenamento, controle de temperatura, ventilação, iluminação
e umidade, rastreabilidade, dispensão, assistência e cuidados farmacêuticos. Aos supermercados fica vedada a oferta de medicamentos em áreas abertas, comunicáveis ou sem separação funcional completa, como bancadas, estantes ou gôndolas externas ao espaço da farmácia ou drogaria. A norma determina também a obrigatória presença de farmacêuticos legalmente habilitados durante todo o horário de funcionamento da farmácia ou drogaria instalada na área de venda de supermercados. As atividades permanecem submetidas às normas de vigilância sanitária e à legislação que regula o exercício da atividade farmacêutica no Brasil. E você vai ver no próximo bloco. Banco Central mantém previsão do crescimento do PIB em 1,6% para 2026. Quase 65% das grandes indústrias brasileiras inovaram em 2024. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. Olha só, gente, o Banco Central manteve em 1,6% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto para 2026, mas alerta para um cenário de maior incerteza por causa dos conflitos no Oriente Médio. Confira. Segundo o relatório de política monetária divulgado nesta quinta-feira, o prolongamento dos conflitos no Oriente Médio pode gerar um choque negativo de oferta com impactos na inflação
e na atividade econômica. A projeção para o PIB considera um cenário de juros ainda elevados, desaceleração da economia global e a ausência do forte impulso da agropecuária registrada em 2025. Mesmo assim, medidas como o aumento real do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda devem sustentar a demanda interna. O mercado de trabalho segue aquecido, com queda do desemprego e aumento dos salários. Em relação à inflação, a expectativa é de alta até o fim de 2026, com posterior trajetória de queda. A estimativa do Banco Central é que o IPCA termine o ano em 3,6%, ainda acima da meta central de 3%. A probabilidade da inflação ultrapassar o teto da meta subiu para 30%. A expectativa é de que a inflação caia gradualmente, chegando a 3,1% até 2028. O relatório também aponta desaceleração no crédito, mesmo com revisão para cima na projeção de crescimento, que passou para 9% em 2026. Segundo o Banco Central, esse movimento reflete os efeitos da política monetária. Segundo o Banco Central, esse movimento reflete os efeitos da política monetária restritiva e o alto nível de endividamento das famílias. Nas contas externas, a projeção de déficit foi reduzida para 58 bilhões de dólares, equivalente a 2,2% do PIB. O resultado é explicado pela melhora nas exportações, impulsionadas principalmente pela alta dos preços do petróleo. Mesmo assim, o Banco Central alerta que o cenário internacional segue incerto, com riscos para o comércio global e para as cadeias de produção. Vale destacar que o Banco Central não descarta novos ajustes na taxa de juros caso o cenário externo continue pressionando a inflação e a economia brasileira. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, começamos mais uma semana, a segunda semana da nova estação, o outono. E agora a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E aí, como é que fica essa terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a gente começa a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, onde a terça-feira será de sol com algumas nuvens. Além disso, em momentos do dia, pode chover. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e máxima de 24 graus em Friburgo. Agora, em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus Celsius. Agora, aqui em Petrópolis, a terça-feira também segue essa tendência de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e na parte da noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia também será de sol com muitas nuvens. Além disso, pode ter pancadas de chuva tanto na tarde quanto na noite. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius. Agora, partindo para 3 dias, a terça-feira também será parecida com Paraíba do Sul. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite pode ter temporal, com termômetros variando entre a mínima de 20 e máxima de 29 graus Celsius. Mariana, a gente pode perceber uma coisa, né? A gente acabou de sair do verão e a gente não teve aquele verão como a gente esperava, e agora, já no início do outono, a gente está com cara de verão, né? Pois é, assim, as chuvas, essas clássicas chuvas, como você disse, no final da tarde ali, perto do início da noite, ou também no fim da manhã, são clássicas de chuva de verão, porque os termômetros continuam bem elevados agora ainda no outono, as máximas ali chegando na casa dos 25 graus, e em Paraíba do Sul e Três Rios, como de costume, já perto da casa dos 30 graus, 28 e 29 graus, mas claro, tem chuva para amanhã também, terça-feira, assim como a gente teve o fim de semana, e previsão também para hoje, segunda-feira, então é sempre muito importante sair com guarda-chuva para não ser pego desprevenido na rua. Jonathan, no mais, muito obrigada por suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado.
E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp em DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.